gente tem o curso na Escola de Paz, que é a Escola de Paz Três Palavrinhas, o curso Sete Princípios Bíblicos. E uma coisa que eu sempre falo lá é sobre isso. Sobre essa bênção que é a gente poder viver seguindo a palavra de Deus e colhendo os frutos disso. Quando você escolhe semear e viver em obediência, não é sempre fácil, porque obedecer não é sempre fácil. Pensa nos nossos filhos, né? Quando a Uhum. gente manda obedecer uma coisa, nem sempre assim, na hora e com muita alegria. Às vezes obedece, às vezes desobedece. E aí as consequências vêm. Mas a gente vive isso muito hoje por consequência de uma vida de dedicação, de obediência a Deus, né? Que é o que a gente quer falar um pouquinho aqui também. Você falou aqui que foi com 7 anos que você teve essa experiência com Deus. Com 7 anos aceitei Jesus e com 9 anos eu fui batizado. Olha que legal. A gente tem aqui no Três Palavrinhas, assim, papais e mamães de crianças de 1 a 4 anos, é a maioria. A gente tem também de 5 anos, 7, 10 anos que ainda curtem. Às vezes tem um irmãozinho mais novo que assiste. Uhum. E muito do que a gente tem falado é que às vezes os pais acham que a criança pequena não está entendendo a mensagem, ou que só ouve, mas não vai no coração, não tem aquela compreensão, né? Ou tem a capacidade de aceitar Jesus sabendo mesmo o que está fazendo. E é uma coisa que eu falo muito aqui, que a gente, como pai e mãe, tem que ficar atento, porque os nossos filhos, eles podem aceitar Jesus e ouvir Jesus muito pequenininhos. Você teve aí uma decisão para sua vida toda com 7 anos. Uhum. Olha que Uhum. incrível que é isso. E às vezes a gente está com uma criança de 7 anos e fala, uma criancinha de 7 anos. Né? Eu falo muito sobre Samuel. Samuel ouviu a voz de Deus, era pequenininho. Quantas crianças Deus usou, né? O menino dos 5 pães, 2 peixinhos ali também, que foi ele que foi usado ali para que o milagre acontecesse, né? Então, para a gente não desprezar mesmo a criança. Porque olha só, você, uma referência, um pastor que além de mudar as nossas vidas, muda a vida também de tantas ovelhas que estão com você, e não só isso, a cidade inteira de São Paulo, né? Beneficiada com a igreja que vive, né? Que é intensa e que modifica ali a área que ela está, né? Que realmente é o papel da igreja. Então, papais e mamães, não acho que seu filho não está entendendo o devocional, mesmo que ele tenha 1 aninho, vai jogando a semente aí, né? Quando ele tiver o entendimento, vai florescer, né? Vocês também conheceram Jesus quando criança. Uhum. Aceitaram Jesus quando criança. O Alisson, seu irmão, tinha 5 anos. Eu me lembro no dia que eu fiz o apelo, ele aceitou Jesus. Ele tinha 5 anos de idade. E hoje, Uhum. casado, cria os seus filhos no Senhor, casou no Senhor e serve ao Senhor. Né? Uhum. Às vezes pensamos que a criança não entende. Na verdade, quem não entende mesmo somos nós, os adultos. Porque nós racionalizamos as coisas. A criança não. A Uhum. criança, ela percebe no espírito muito mais do que nós, os adultos. Ela não tem muita coisa na cabeça. Ela não tem muito questionamento, ela não tem muita dúvida. A minha experiência com Cristo foi no estalo. Mas eu fui criado no Evangelho. Meus pais oravam em casa. Meus pais tinham comunhão com Deus. Meus pais tinham atividades na igreja. Né? Uhum. A nossa casa não era uma casa, a casa dos meus pais não era uma casa de contar problemas. Vocês também, eu como pastor de igreja, vocês dentro de casa, nunca viram a gente trazendo problemas de igreja para dentro de casa para discutir. Por quê? Uhum. Porque a nossa comunhão com Deus nos levava à comunhão com os nossos filhos, e qualquer coisa que fosse instrumento para quebra de comunhão, a gente não trazia para dentro do lar. Então, a minha experiência com Deus foi porque eu sempre ouvi de Deus, ouvia meus pais cantando, via meus pais orando, né? Eu ia para a igreja com alegria, eu era bem recebido na igreja, o povo da igreja abraçava todo mundo. Era um ambiente que, de repente, nesse ambiente de paz, de alegria, de comunhão, num dado momento, num apelo, eu com 7 anos de idade, e eu gosto de dizer isso por uma razão. Se você me perguntar o que foi pregado naquela noite, eu não sei. Era um pastor americano que falava mal português. E eu não sei nada do que ele pregou, mas no momento que estavam cantando um hino do cantor cristão, uma congregaçãozinha de 30 pessoas, lá num cantinho, num dia de chuva, frio, lá no Paraná, quando o pastor fez o apelo, alguma colocação ele fez naquele apelo
que veio ao meu coração assim, isso eu me lembro como se fosse hoje. Eu ainda não disse sim para Jesus. Eu não tinha dito não nunca. Uhum. Eu nunca tinha rejeitado. Mas naquela hora veio assim, eu não disse sim para Jesus, eu quero dizer sim para Jesus, é isso que eu quero. E aquele momento foi um momento meu de experiência com Deus que nunca mais se apagou. Não há uma explicação, não há uma explicação racional para isso. Há uma operação do Espírito, e o Espírito de Deus age no nosso coração, sobretudo no coração da criança, com muito mais vigor e liberdade do que no coração de um adulto, que já tem a cabeça cheia de coisas. Já tem até Por isso Jesus disse assim, deixai vir a mim os pequeninos, e traga os pequeninos, que nós nos entendemos. Jesus estava dizendo isso, eu e eles nos entendemos. O grande problema é que nós levamos nossos filhos para a creche, apresentamos nossos filhos à televisão, às mídias, agora ao iPhone, e a um punhado de coisas, e não encontramos tempo de levá-los a Jesus. Essa questão. E quem me levou a Jesus foi o ambiente do meu lar. Foi o ambiente da minha casa, meu pai, minha mãe e meus irmãos que serviam a Jesus. Porque na igreja a gente ia 1 ou 2 vezes por semana. Não é igual hoje, tem culto todo domingo, todo dia, né? Não era. Tinha um culto de oração, culto de doutrina e o culto da igreja. Ele não levava a criança em culto de doutrina e raramente se levava a criança em culto de oração. Né? E hoje ainda tem assim a sala específica, né, para poder falar a linguagem da criança ali, né? Porque acho que no seu tempo era todo mundo junto ali dentro da igreja, tinha um trabalho específico para as crianças também. No domingo tinha escola bíblica dominical para as crianças. E os outros cultos eram todo mundo junto. Qualquer culto que houvesse, conferência ou cultos normais, eram todos juntos. O grande segredo de levar uma criança a Cristo é o lar ser consagrado a Cristo. Não a igreja. A igreja tem muitos problemas. Em casa também tem problemas. Quando nós aprendemos a viver com Cristo dentro da nossa casa, não vamos ter problemas de viver com Cristo dentro da igreja com seus problemas. Saber resolver as coisas em casa me leva a saber resolver as coisas fora. A grande questão para nós, os pais, é entendermos que, antes de tudo, nós somos filhos. Somos filhos de Deus. E a melhor maneira de ensinarmos os nossos filhos a nos obedecerem é os filhos vendo que nós obedecemos a Deus, o nosso Pai.